Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 8, e nós vamos estudar hoje a diversidade dos povos indígenas, tá bom? Vou pedir para vocês que já peguem aí o livro 2 de História, abram na unidade 3, porque nós vamos estudar esse conteúdo agora e vocês vão precisar acompanhar, tá certo? Então, vamos começar aqui, né? Conhecer a nossa rotina do dia. Nós vamos estudar os indígenas no Brasil. Tem a nossa música do dia. Tem esse vídeo que a Pro está explicando o conteúdo. E também tem um vídeo de complemento para vocês assistirem, tá? A Pro deixou também um formulário no Google Forms, bem legal para vocês fazerem. E tem a nossa atividade da página 8 e 9, que é para vocês responderem e nós vamos corrigir ela na nossa aula do Zoom de hoje, tá bom? Para nossa atividade pós-aula, a Pro está pedindo o seguinte para vocês. Então, como atividade pós-aula, estou pedindo para vocês o seguinte. Vocês vão pesquisar palavras indígenas que a gente usa no dia a dia, como por exemplo a palavra pipoca. Vocês sabiam disso? Que a palavra pipoca é uma palavra de origem indígena? Pois é. Então vocês vão pesquisar palavras de origem indígena que a gente sempre está usando o tempo inteiro, palavras que a gente nem sabia que era indígena. Por exemplo, um bairro de Salvador, um bairro chamado Pituba. Pituba é um nome indígena, tá? Então, vocês vão procurar palavras indígenas que a gente usa no dia a dia e vão procurar o significado dessas palavras e vão fazer no seu caderno de história. Lembrando que tem que fazer o cabeçalho, caprichar na caligrafia, tá? Revisar sempre a ortografia, fazer tudo direitinho, como se fosse um dicionário indígena, entenderam? Vocês vão colocar lá as palavras indígenas e o significado. E para ficar mais bonito ainda, para ficar bem legal essa atividade, vocês podem ilustrar essa palavra. Por exemplo, se for a palavra pipoca, desenhe lá o pacotinho de pipoca do lado, para ficar uma coisa bem legal, uma coisa bem bonita, bem divertida, tá bom? Depois, vocês podem tirar uma foto dessa atividade de vocês e anexar lá na plataforma, junto com a sua atividade, ou mandar uma foto para o meu e-mail, tá certo? E não esqueçam do nosso encontro do Zoom, 11 horas. Tem o link lá no roteiro da plataforma de vocês, com o ID e a senha, tá certo? Vamos agora para o nosso livro interativo. Nós estamos no capítulo 1, que fala sobre a diversidade dos povos indígenas. Nós já sabemos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já tinham os índios. E eles relatavam essa cultura indígena para os jesuítas que estavam lá em Portugal. Eles escreviam a carta, né, descrevendo o que eles observavam aqui. Desde a forma da pintura do corpo dos indígenas, até mesmo a forma de organização. Porque assim, não era do nada que eles viviam aqui, sem organização alguma, não. Era uma sociedade indígena, tinha uma organização ali, cada povo tinha sua organização e cada povo era chamado de tribo. Então, cada tribo tinha sua língua, tinha os seus costumes, tinha os seus rituais, sendo que cada tribo dessa, ela tinha um pajé, que é como se fosse um sacerdote daquela tribo, ou uma espécie de curandeiro, vamos dizer assim, porque era quem tinha a sabedoria para lidar com algumas plantas medicinais, para curar doenças, para aconselhar também. Então, tinha sim uma organização dentro dessa sociedade indígena, tá bom, gente? A gente sempre tem que ter isso, sempre tem que ter isso em mente, tá? Que não eram pessoas que estavam aqui na terra do Brasil vivendo de qualquer jeito, não. Era um povo organizado, era algo estruturado. Ou seja, eles tinham uma etnia ali, uma organização presente, tá?
Só que quando os portugueses chegaram aqui, houve o quê? Houve um choque de cultura, né? É muito diferente a forma que os portugueses viviam com a que os dos índios também viviam. Então, essas culturas elas foram confrontadas, eram culturas muito diferentes, mas que foram muito importantes para a formação da cultura que nós temos hoje, né? Nós temos um pouquinho de cada povo, por isso que o nosso país é tão diverso. Aí, quando a gente fala assim, diversidade dos povos indígenas, o que vocês entendem por diversidade? Diversidade quer dizer muitos, quer dizer vários. Então, existiam vários povos indígenas. E como a Pro falou, cada um desse povo tinha sua organização e tinha a sua língua. Hoje em dia ainda tem indígenas, né, que tem essa língua deles, que eles se comunicam com a língua indígena do povo deles, além de falar o português que falamos no Brasil. Tá? Então, a gente consegue identificar um povo indígena observando a língua falada, né, a língua que ele fala na comunidade, e esse conjunto de línguas vai formar um grupo que a gente vai chamar isso de tronco linguístico, que tem várias línguas, a maioria delas derivadas do tupi e do macro-G, que estão espalhados pelo Brasil todo e que vai formar várias línguas. Como exemplo aqui, que a gente está vendo, né? A língua tupi, ela vai ter variações, como tupi, munducuru e mauê. E já o macro-G tem o G, o carajá e o iatê. Aí vocês podem ver aqui, né? Do tupi se originou essas três. Do tupi-guarani veio o guarani, o caiapó e o tenecará. Do munducuru veio também o curuajá e do mauê o próprio mauê. Do macro-G também vieram outras, ou seja, uma língua foi dando origem à outra, certo? Vocês conseguem perceber isso analisando esse diagrama? Observem ele um pouquinho, vão seguindo aqui, ó, cada um dele aqui, para quem que originou e como foi isso, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente tem que lembrar também que a maioria desses povos indígenas, eles também vão falar o português, eles convivem, né, na nossa sociedade hoje. Nós somos um povo só, o povo brasileiro, então eles também fazem parte dessa cultura. Alguns vivem na mata ainda, outros não, estão mais em áreas urbanas trazendo a cultura, frequentando faculdades e outros locais também, né? Mas eles ainda têm a sua cultura, porque a gente não pode deixar que essa cultura tão rica, tão diversa se perca, né? E aqui tem alguns exemplos de palavras indígenas, né, do nosso dia a dia, como pipoca, guaraná e abacaxi, e eu pedi para vocês pesquisarem outras palavras. Estou bem curiosa para saber essa pesquisa aí, tá? Para aprender junto com vocês. E agora vocês vão fazer essa página aqui, ó, página 9, essa página de atividades para a gente corrigir no Zoom, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura indígena, meus amores. E qualquer dúvida a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá certo? Então, beijo grande para vocês e até daqui a pouco.